Fala campeão, bem-vindo a mais um episódio. Neste episódio, continuaremos relatando sobre os campeões ao longo dos anos e sobre os novos estaduais criados. Se você não assistiu o primeiro episódio, corre lá, falamos sobre o início do futebol no Brasil e a Primeira Liga, com os seus campeões. Vocês sabem qual foi o segundo campeonato estadual a ser disputado no Brasil? Qual estado? Quem foi a equipe campeã que teve todos os seus pontos retirados? Suspeita de roubo de dinheiro de bilheteria? Equipe expulsa do torneio para sempre? Ou qual equipe foi extinta? Neste episódio iremos falar disso e muito mais. Mas antes não se esqueça de dar like, se inscrever no canal, comentar e ativar o sininho para receber o aviso dos novos episódios. Continuando com o Campeonato Paulista, o quarto campeonato teve início no dia 3 de maio e terminou no dia 1º de novembro de 1905. O campeonato neste ano teria uma nova taça, Taça Álvares Penteado, já que a anterior ficou em definitivo com São Paulo Athletic Clube. A Associação Atlética das Palmeiras, a última colocada do ano passado, enfrentou e ganhou a partida, novamente contra o Clube Atlético Internacional, na seletiva pela sexta vaga do campeonato. Com os 6 participantes e mantendo o sistema de pontos corridos. Temos desta vez um novo campeão, após 3 vices. Finalmente o Clube Atlético Paulistano se sagrou campeão com o maior número de pontos, sem a necessidade de uma partida de desempate. O artilheiro da competição foi Hermann Friese do Sport Clube Germania, com 14 gols. A média de gols por partida na competição continuou alta, aproximadamente 3,97 gols por partida. Porém, nem tudo são glórias para o time campeão. Já com a taça garantida, ocorreu uma disputa interna para a escolha do capitão da última partida, a quem caberia a grande honra de receber a taça. Os jogadores escolheram Jorge de Almeida, uma homenagem ao melhor atleta do grupo. Mas, o presidente do clube, Numa de Oliveira, não concordou, e ele mesmo nomeou como capitão José Rubião, mas este refutou a nomeação criando um impasse. O próprio Jorge de Almeida se apresentou na reunião junto à diretoria para discutir o assunto, porém foi expulso da sala pelo presidente. Em protesto contra o autoritarismo do dirigente, os jogadores Jorge de Almeida, José Rubião e mais 6 companheiros abandonaram o clube, e se transferiram imediatamente para a Atlética das Palmeiras, equipe mais fraca da liga. O campeonato de 1906 foi recheado de escândalos, acusação de roubo, times abandonando o campeonato, teve início no dia 3 de maio e término no dia 7 de outubro, com um novo favorito ao título, a Atlética das Palmeiras, que agora contava com vários jogadores do atual campeão. Mas mesmo assim ela foi obrigada a participar da famosa seletiva, e aplicou um sonoro 4-1, contra um velho adversário, o Clube Atlético Internacional. Pela terceira vez seguida a Atlética das Palmeiras participou ocupando a 6ª vaga. O campeonato manteve o consagrado sistema de pontos corridos, porém desta vez 2 times não realizaram todos os jogos, o São Paulo Athletic Clube e o Associação Atlética Mackenzie College. O São Paulo abandonou por fazer uma péssima campanha, sem conquistar uma vitória sequer após 7 jogos, e a direção do colégio do Mackenzie determinou que a associação atlética que geria o time de futebol fosse extinta, por questões disciplinares. Diante do exposto, o campeonato caminhava tranquilamente para o título da Atlética das Palmeiras, até que, após a vitória diante do Internacional, a diretoria do clube derrotado entrou com um recurso na liga, denunciando o rival por desviar parte do dinheiro da arrecadação da partida. A acusação foi rebatida pela diretoria da Atlética, que alegou em sua defesa ser vítima de calúnia, porque um funcionário do clube havia vendido ingressos com desconto de 50% para os sócios do Clube de Regatas São Paulo, e que estaria disposta a ressarcir as perdas do Internacional. Apesar de nenhuma ilegalidade ter ficado comprovada, o Conselho da Liga confirmou no dia 22 de outubro a decisão de desclassificar a Atlética das Palmeiras e anular todos os pontos das partidas que ela havia disputado. Com a perda dos pontos da Atlética das Palmeiras, o segundo colocado, o Sport Clube Germania, foi considerado campeão. Posteriormente, a Liga Paulista de Futebol considerou aquele torneio sem vencedor, mas o título é reconhecido pela Federação Paulista de Futebol.
Tivemos 3 artilheiros, Hermann Friese, e o Fuller, do Sport Clube Germânia, e Léo do Sport Clube Internacional com 6 gols cada. A média de gols por partida na competição continuou alta, aproximadamente 3,96 gols por partida. Após a confusão do campeonato anterior, o campeonato de 1907 foi bem mais tranquilo, começando em 3 de maio e terminando no dia 15 de novembro. Com a extinção do time do Mackenzie e o desligamento da Atlética das Palmeiras após a crise do campeonato de 1906, a Liga abriu oportunidade para 2 equipes ocuparem essas vagas remanescentes. 2 equipes da cidade de Santos, no litoral paulista, se candidataram, o Sport Clube Americano e o Clube Atlético Internacional. Como não houve concorrência, as 2 equipes participaram do campeonato. O sistema de disputa se manteve o sistema de pontos corridos, e foi dominada desde o início pelo Sport Clube Internacional, que após um empate na estreia conquistou 7 vitórias consecutivas, ficando muito próximo do título, que após os 2 jogos restantes se sagrou campeão pela primeira vez. O artilheiro da competição foi o atacante Léo do Internacional com 6 gols. A média de gols por partida na competição foi de aproximadamente 3,2 gols por partida. Aconteceu um caso curioso que iremos testemunhar novamente em outras edições. A partida que poderia definir a conquista do Internacional terminou em empate por 3-3, mas o Germânia entrou com recurso contra os erros de arbitragem durante a partida. O Conselho da Liga julgou procedente, e concedeu a vitória ao time do Germânia. O resultado não alterou o campeão, porém abriu um grave precedente das equipes poderem protestar contra erros de arbitragens. O 7º Campeonato Paulista de 1908 iniciou no dia 13 de maio e terminou no dia 22 de novembro. Participaram os mesmos clubes do ano anterior, mantendo o mesmo sistema de disputa, pontos corridos. Na luta pelo torneio de 1908, estavam o Clube Atlético Paulistano, Internacional e Sport Clube Americano. Faltando 2 rodadas, o Paulistano liderava o torneio com 14 pontos, vindo logo atrás o Internacional e o Americano com 12 pontos. No próximo jogo o Paulistano empatou chegando aos 15 pontos. Internacional perdeu não podendo mais chegar ao título e o Americano iria enfrentar o próprio líder paulistano. Se o paulistano ganhasse o título ficaria com o paulistano, porém o Americano ganhou o jogo com um sonoro 4-1, adiando o sonho do título do paulistano. No último jogo, bastava o Americano ganhar do Germânia para ficar com a taça. Mas o Germânia, com muita torcida do paulistano, venceu por 2-0. E com este resultado o paulistano se tornou bicampeão paulista. Tivemos 2 artilheiros, o atacante Léo do Internacional, e o atacante Pérez do Paulistano com 7 gols cada. A média de gols por partida na competição foi de, aproximadamente 3,13 gols por partida. O 8º Campeonato Paulista de 1909 iniciou no dia 13 de maio e terminou no dia 5 de dezembro. Foi o campeonato mais tumultuado desde a edição de 1906. Após 2 temporadas, a Atlética das Palmeiras foi convidada novamente a participar da competição, sem ter de passar por seletiva. A última vaga foi decidida em uma partida entre São Paulo Atlético e o Internacional de Santos, últimos colocados da competição anterior, onde o São Paulo Atlético venceu por 2-0 garantindo a sua 8ª participação no torneio da Liga Paulista. A competição ficou marcada por uma sucessão de discussões em campo, arbitragens desastrosas, apelações ao Conselho de Representantes, resultados de campo alterados após as partidas. Por conta da situação de quase descontrole, houve uma reforma dos estatutos da Liga em pleno andamento do campeonato, em que foi revogada a possibilidade de recurso contra os erros dos árbitros, fazendo valer apenas as decisões tomadas no tempo de jogo. A disputa continuava com o tradicional sistema de pontos corridos. A Atlética das Palmeiras e Paulistano estavam empatados na liderança, com 14 pontos, mas o Internacional, com 1 ponto a menos, poderia conquistar a taça com uma vitória sobre o 4º colocado, a equipe do Americano. Em caso de empate, eles teriam de disputar um triangular final.
Esta partida decisiva foi marcada pela tensão que envolveria o confronto, que até mesmo o juiz escalado para o jogo se recusou a apitar, sendo necessário escalar outro no lugar. Na partida, os jogadores do Internacional abusaram das jogadas violentas e, depois de 2 gols anulados, e com o apoio de torcedores, ofenderam o juiz, que após a partida foi ameaçado e quase agredido nos vestiários. A partida terminou empatada, resultado que levaria para um triangular entre Paulistano, Atlética das Palmeiras e Internacional, mas, por conta dos incidentes no duelo final, a diretoria da Liga decretou a imediata suspensão, por 6 meses, de 2 atletas do Internacional, bem como passou advertência aos demais. Em resposta, o presidente do clube refutou da punição, declarando que o clube estava solidário com seus jogadores e pediu que o caso fosse encaminhado para a Assembleia Geral da entidade. Mas a Assembleia da Liga no dia 25 de novembro votou pela expulsão do Internacional como membro da Liga, por não ter acatado imediatamente a decisão. Com o veredito, Atlética das Palmeiras e Paulistano empataram em primeiro lugar e fizeram a partida de desempate em campo neutro, no Parque Antártica Paulista, no dia 5 de dezembro. Com vitória da Atlética por 2-1. Sendo a Associação Atléticas das Palmeiras finalmente campeã paulista. O artilheiro foi o atacante Bibi Paulistano com 11 gols. A média de gols por partida na competição foi de, aproximadamente 3,31 gols por partida. Uma curiosidade, neste campeonato estreou pela equipe do Germânia o famoso Arthur Friedenreich. Com apenas 17 anos de idade, ele se tornaria a primeira grande estrela do futebol brasileiro. Finalmente chegamos ao ano de 1910, o último que apresentaremos neste vídeo. O 9º campeonato teve início no dia 3 de maio e término no dia 20 de novembro. Com a expulsão do Sport Clube Internacional, o vencedor da seletiva preencheu a vaga deixada em aberta, não sendo necessária a disputa com o último colocado do ano anterior. A seletiva foi disputada entre as equipes Clube Atlético Ipiranga, Savoia de Sorocaba e Vila Buarque. A equipe do Ipiranga contava com um grande reforço, Arthur Friedenreich, e goleou as duas equipes, conquistando a vaga para participar do campeonato. Campeão em 1909, a Associação Atlética das Palmeiras fez uma campanha quase impecável. Com 18 pontos sendo 9 vitórias, e apenas uma derrota. Se sagrando assim, bicampeão paulista. Tivemos 3 artilheiros, Herbert Boys do São Paulo Atlético, Eurico da Associação Atlética das Palmeiras e Rubens Salles do Paulistano com 10 gols cada. A média de gols por partida na competição foi altíssima, passou dos 4 gols, mais precisamente 4,5 gols por partida. No dia 1º de setembro de 1910, no bairro do Bom Retiro em São Paulo, um grupo de operários formado por Anselmo Correia, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Rafael Perrone, fundaram o Sport Clube Corinthians Paulista. Nascia ali um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, se tornando o maior campeão paulista da atualidade. Após as 9 edições, os campeões paulistas são São Paulo Atlético com 3 títulos. Atlética das Palmeiras com 2 títulos. Paulistano também com 2 títulos. Germânia com 1 título. Internacional com 1 título. Agora vamos falar sobre a segunda liga de futebol criada no Brasil. Situada na região Nordeste. A gloriosa Bahia. Fundada com o nome de Liga Baiana de Esportes Terrestres, no dia 15 de novembro de 1904, tendo 4 clubes fundadores: Clube Internacional de Cricket, Esporte Clube Vitória, Esporte Clube Baiano e São Paulo Bahia Futebol Clube. Nos próximos episódios vamos detalhar os campeões baianos e das demais ligas criadas. Agradecemos por assistir, não esqueçam de dar like, se inscrever no canal, comentar e ativar o sininho. Até a próxima!